Olá a todos! O presente projeto de pesquisa, ele teve o apoio financeiro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq e ele é intitulado como A Análise da Biomassa de Biofilme Microbiano Multiespécie e da Microdureza Dentinária após irradiação ionizante, tendo como orientadora a professora doutora Josiane de Almeida e a aluna bolsista Tainara Haverot. Como uma breve introdução, podemos dizer que a radioterapia ela é utilizada como modalidade de tratamento para uma ampla gama de tumores e a sua utilidade no tratamento de pacientes com câncer de cabeça e pescoço ela é indiscutível. Ela pode ser tanto realizada em associação com cirurgias e também como associação à quimioterapia. E o tipo de tumor e a sua localização é o que vai determinar o melhor método de tratamento, como a dose de radiação que será necessária. O alvo dessa radiação são as moléculas de DNA das células neoplásicas. E essas células elas se encontram em estágio de maior atividade mitótica. E além dessas células neoplásicas, outras células também são atingidas. Então, os efeitos colaterais dessa radioterapia, elas têm impacto nas estruturas próximas a esta região, como glândulas e também como os dentes, como é na região de cabeça e pescoço. Com isso, o objetivo deste estudo foi avaliar ex vivo se a radiação ionizante promove alterações na biomassa do biofilme microbiano multiespécie e na microdureza dentinária após a formação de biofilme. Como metodologia, este estudo ele é caracterizado como estudo experimental ex vivo e ele somente teve seu início após a aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais, o CEUA, da Unisul. Então, para o preparo dos espécimes, foram utilizados 10 dentes incisivos bovinos, onde eles foram seccionados com um disco de lixa diamantada dupla face e em discos de dentina, de forma a se obter 30 amostras. Estas amostras elas foram lixadas, polidas sob irrigação constante. Após isso, elas foram colocadas em um banho ultrassônico com o quelante EDTA 17% e também com a solução de hipoclorito de sódio a 1% para a remoção da smear layer. Após esse processo, foi realizado o primeiro teste de microdureza, denominado D0. Então, foram divididos em 2 grupos experimentais, cada um dos grupos com 15 amostras, sendo eles o G1, dentina rígida, ou seja, aquela que não era irradiada, e o grupo 2, a dentina irradiada com 70 grays. Essa irradiação sofreu o protocolo que é realizado no CEPOM de Florianópolis, em Santa Catarina, e esse protocolo é baseado no mesmo tratamento de pacientes que sofrem com câncer de cabeça e pescoço. Essa administração total foi de 70 grays, onde eles foram fracionados em 2 grays diários, 5 dias por semana, durante 7 semanas. As espécies microbianas e as condições de desenvolvimento foram as espécies Streptococcus mutans, Streptococcus faecalis e Candida albicans. Previamente ao início do experimento, foi realizado um teste de densidade óptica de cada cultura e ela foi corrigida para D0,600,05 aproximadamente. Seguindo na metodologia, foi realizada a formação do biofilme e a análise da biomassa desse biofilme, onde os discos eles foram esterilizados em autoclave a 121 graus Celsius por 24 minutos e os espécimes eles foram incubados por 21 dias com renovação diária do meio em condições aeróbicas a 37 graus Celsius para a formação do biofilme, para simular o ambiente bucal. O biofilme que foi formado sobre a dentina radicular, ele foi corado com o corante de cristal violeta 0,01% por 10 minutos. Após isso, foi realizada a quantificação do biofilme e ela foi realizada por meio da mensuração da absorvância
a 6 nanômetros. No teste de microdureza, foi utilizado o microdurômetro Knopp, e a microdureza inicial da dentina de cada amostra, ela foi designada o D0, que é o grupo controle, e a segunda avaliação da microdureza foi denominada D1. E essa avaliação se deu por uma média de 3 pontos, com distâncias equidistantes. E foram aplicadas nesses 3 pontos uma carga de 50 gramas por 10 segundos. Foi realizada, então, a análise estatística. Então, para a análise da biomassa do biofilme, foram aplicados os testes de One-Way ANOVA e Post-Hoc-Tuckey. E o teste de microdureza foi utilizando o teste T pareado a um nível de significância de 5%. Como resultados, na tabela 1, ela nos mostra os valores da biomassa do biofilme que foi formada nos diferentes tipos de dentina, tanto a rígida como a irradiada com 70 grays. Foi observada uma maior quantidade de biomassa do biofilme na dentina irradiada com 70 grays, quando comparada à biomassa formada na dentina rígida. E então, essa dentina rígida, nós podemos observar nessa tabela uma menor quantidade de formação de biomassa nestes biofilme. Já nessa tabela 2, após os 21 dias de formação de biofilme, foi observada uma redução significativa na microdureza da dentina rígida e na dentina irradiada com 70 grays. Uma redução da microdureza aproximadamente 2 vezes maior foi observada nos dentes irradiados, como podemos ver nesta tabela. Podemos concluir, com base no presente estudo, que a radiação ionizante ela favorece a biodegradação dentinária após biofilme, afetando a sua dureza, além também de contribuir para uma maior biomassa do biofilme microbiano na estrutura dental, em pacientes que sofreram os efeitos da radioterapia de cabeça e pescoço. As referências que utilizamos para estruturar o presente projeto de pesquisa podem ser encontradas acessando o QR Code que está sendo exibido na sua tela. Muito obrigada pela atenção.